Olá, amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Conforme combinado lá na comunidade, nós vamos falar hoje sobre minagem, sobre guerra de minas. E nós vamos ter aí na nossa programação 4, 5 capítulos, que isso fica mais fácil. Eu coloco esses capítulos, é aquela ferramenta do YouTube que permite as pessoas irem aos capítulos diretamente, se assim o desejarem, né? Então nós vamos fazer uma retrospectiva sobre o emprego disso rapidamente, sobre por que decaiu nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, os arsenais, né, de China, Rússia e alguns outros países e algumas entidades, né? A evolução tecnológica disso, como é que isso foi para IA. Vamos falar de possibilidade ou não das minas nucleares e sobre a varredura autônoma que está sendo implementada no Reino Unido. Vamos ver o que é isso, o que existe disso. E Marinha Brasileira, o que tivemos, o que temos e quais as perspectivas, né? Então, a guerra de minas sempre teve uma eficácia muito grande, porque, né, o equipamento, né, a mina em si, ela é muito barata em relação ao que ela causa. Quer dizer, os resultados são inversamente proporcionais ao custo. Então você vê, países sem tecnologia podem fazer uma mina rudimentar que pode colocar fora de combate um navio de milhões de dólares. Foi inclusive o que ocorreu na Primeira Guerra do Golfo, né? Então, a partir de 1945, depois da guerra, houve da parte dos Estados Unidos uma certa negligência com relação ao que eles chamam de mine warfare, né? Eles deixaram isso um pouco de lado, não deram muita importância a isso, enquanto que países como a Rússia e a China, né, começaram a investir pesado nisso, né? Países também como o Irã, Iraque, e caiu também em mãos de grupos radicais a ideia de produzir minas, né? Grupos terroristas radicais, né? Então, os Estados Unidos teve uma experiência não muito boa, né, na Guerra do Golfo, na Primeira Guerra do Golfo. E lembrar, por exemplo, né, um dado importante: minas destruíram mais navios ao longo da história, desde 1945, do que mísseis. Foram 14 navios americanos destruídos por minas contra 4 destruídos por mísseis, ou abalados, ou avariados por mísseis, não totalmente destruídos. Então, a mina, ao longo da história, teve vantagens em relação aos teleguiados, aos mísseis, né? Então, o que eu disse que ela pagou caro no Golfo, na Guerra do Golfo? Primeiro porque ela teve problemas com minagem das aberturas no Golfo lá de Hormuz. Lá os iraquianos tentaram fazer o fechamento, e 2 navios americanos foram atingidos, né? Nós vamos ver aí essa figura que vocês estão vendo aí é do LPH-10, o USS Tripoli, né, que foi atingido em 18/2/91 por uma mina de contato, uma LUGM, uma mina de contato iraquiana, uma mina daquelas que ficam ancoradas no fundo e que de contato com aqueles espigões, aquilo que parece quase um coronavírus, né? Aqueles espigões, aquilo é uma mina de contato, bateu a boreste no casco desse navio. Olha o estrago que fez, um buraco de 8 por 8 metros. Tirou o navio de circulação por algumas semanas. A tripulação foi bastante hábil nesse caso aí, isolou o navio e continuou. 15 minutos depois já estava com o sistema deles operando. E um outro navio também que sofreu com essa questão de minas na Primeira Guerra do Golfo foi o cruzador de mísseis criados, o SS Princeton, CG-59. Vocês vejam aí nessa figura as avarias que aconteceram no costado do navio, que 15 minutos depois a tripulação conseguiu colocar o sistema Aegis novamente em operação e teve auxílio também de navios que estavam por perto e começaram a abrir um canal para o navio passar. Então você veja, no caso desse navio aí foi uma mina italiana, uma mina de influência italiana, uma manta mine, né? Uma mina de fabricação italiana.
Então você veja, duas minas, dois artefatos relativamente baratos em relação ao custo do navio e botaram fora de circulação 2 unidades americanas bastante importantes. Então veja bem, a Rússia, a China, Irã e aumentaram os seus arsenais. Não se sabe exatamente quanto que a Rússia tem, mas especula-se aí de 125 mil a 1 milhão de minas. A China também, nos documentos de doutrina chinesa, se vê claramente que eles estão apostando na questão da guerra de minas, com a possibilidade de impedir acesso no Mar da China, e estão desenvolvendo bastante. Então os Estados Unidos ficou para trás, né? Você compara esse arsenal russo aí, esse arsenal chinês está aí de cerca de 100 mil, Coreia do Norte também, com muitas minas, Irã, né? Cerca de 6 mil que se diz, compara com um arsenal de 10 mil minas, mais ou menos, que os Estados Unidos no momento têm, e essas minas, a maioria delas é a tipo Quick Strike. Eu vou botar aí também uma figurinha da Quick Strike. Ela aparece em 3 modelos, a Mark 62 de 500 libras, Mark 63 e a Mark 65 de 2.000 libras. É uma família de minas de águas rasas, né? Shallow waters. Normalmente eles estão colocando essas minas através de aviões. O avião tem que voar abaixo, a pouca altitude em cima da água, ele se torna vulnerável. E é por isso que os Estados Unidos está estudando, através de um programa que eles estabeleceram, que é um projeto de Long Range Aerial Delivery, Maritime Mines. Quer dizer, eles estão estudando a maneira de levar essas minas por mísseis. Já descartaram o míssil Harpoon, estão estudando a possibilidade de usar um míssil da Força Aérea, que é o JASM, né? É o Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Eu vou botar também a figurinha desse míssil aí, essa é a figura do míssil da Força Aérea, que pode ser, né, levado para os aviões da Força Aérea e também nos aviões da Marinha, nos F-18, os Hornets e também no F-35C. Né? Então, eles estão pensando nisso, por quê? Uma possibilidade, aquela possibilidade que não é uma coisa remota, da China vir a querer tomar a Taiwan definitivamente, eles pensam em poder minar o litoral de Taiwan para proteger desembarques anfíbios através de colocação das minas à distância por mísseis. Né? Então, é isso que os americanos estão pensando. Bom, o que a gente pode falar sobre a evolução das minas ao longo dos anos? Né? As minas evoluíram, evidentemente, com a evolução dos sensores. Né? Isso impactou, né, a tecnologia nas minas. Por quê? Porque hoje você não tem só minas de contato, você já tinha naquela época, na Segunda Guerra, minas de acústicas e minas magnéticas, de influência magnética. Mas hoje, essas minas, através dos sensores dos chips modernos, elas podem selecionar perfeitamente o alvo. Por exemplo, eu não quero que nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro navio impacte, exploda a mina. Eu quero que o inimigo pense que não tem mina aqui. Então ele deixa passar uma meia dúzia de navios e no sétimo, digamos assim, explode a mina. Outra característica que esses sensores podem fazer, eles podem determinar o tipo de som através, por exemplo, de banda bastante estreita acústica. Eles podem determinar a turbina tal detona quando passar a turbina tal, detona quando passar esse tipo de alinhamento acústico. Então, esses sensores trouxeram isso para as minas, né? Trouxeram a modernidade da informática, da inteligência artificial. E falando em inteligência artificial, os ingleses estão trabalhando, eu vou mostrar essa figura aí, estão trabalhando, né, num sistema autônomo. Esse sistema, vocês vejam aí, 2 navios, o RNB. O RNB significa Royal Navy Mine Hunting Boats. Um RNB de 15 metros e um RNB de 11 metros. Eles podem implantar vários sistemas de missão, incluindo sonares de vários tipos, e são operados a partir de postos de comando em terra ou através de um posto de comando num outro RNB. Né? Então, essas embarcações autônomas já estão sendo entregues à Marinha da Royal Navy, a Marinha Royal Inglesa, e é uma evolução, quer dizer, você fazer a varredura de campos minados sem botar em risco o ser humano, totalmente automatizado. Né? E aí é o seguinte, fala-se mina nuclear. Né? Existe a mina nuclear? Bom, nos estudos chineses existem
aventa-se a possibilidade de que essa mina, que essa arma tática, uma mina nuclear, poderia ser útil para você destruir completamente um porta-aviões que tivesse a 700 metros ou um submarino até 2.000 metros. Fala-se isso na doutrina, nos documentos que se discute da China. A China estaria pensando nisso, mas existem várias implicações também internacionais com relação a isso. Não existe nada de concreto com relação a existir já uma arma tática de minas para ser utilizada. Não existe nada de concreto com isso. Eu particularmente acho que isso tira um pouco da grande vantagem da mina, que a mina é um artefato barato, de custo barato, inversamente proporcional ao resultado que ela causa. Você, com o nuclear, já leva esses custos a valores elevados. Então, eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que tiraria uma das grandes vantagens da mina, né? Então, não existe nada de concreto em relação a minas nucleares, né? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar um pouco da Marinha Brasileira. Por quê? Porque a gente tem, desde 1960, uma força de minagem e varredura, e essa força de minagem e varredura, criada em 1960, ela foi criada a partir de navios americanos da classe MCS, que é o Mine Coastal Ship, né? E vieram para cá 4 navios desse tipo. Eu vou mostrar para vocês aí o Juruá, é um navio dessa classe. O Juruá é um navio de 240 toneladas, de madeira, né? Esse navio supostamente teria uma assinatura magnética baixa ou nenhuma. Mas não é o que ocorre, não é o que ocorreu com esse navio. Tanto que a Marinha Americana se desfez desse navio com cerca de 15 anos de uso. Ela passou para nós esse navio em 1960 com aproximadamente 14, 15 anos de uso. Eles não estavam atendendo aos requisitos de imunidade magnética que a Marinha Americana exigia. Mas para o Brasil, naquela época, que não tinha ainda uma frota de minagem e varredura, isso foi uma grande aquisição, e veio através de um plano, né? veio através de um plano de ajuda americana, e esse navio criou a doutrina de minagem e varredura no Brasil. Eles serviram durante muitos anos, né? E criou toda uma geração de pessoal adestrado em minagem e varredura. E veja bem, toda a Marinha tem que ter um núcleo de adestramento, mesmo que ela não tenha, no momento, condições de ter o estado da arte. Ela tem um núcleo e, se houver necessidade, ela já tem o pessoal treinado. Esses navios serviram, como disse, bastante tempo, e em 1970, na década de 70, a Marinha Brasileira contratou com o estadeiro alemão a construção de 6 navios patrulhas da classe Aratu, né? Vou mostrar a figurinha aí da classe Aratu. A classe Aratu é essa daí, tem mais ou menos a mesma tonelagem, 240. É um navio com assinatura magnética zerada, quer dizer, ele é um navio imune a minas magnéticas. E foram construídos 6 navios na Alemanha. O M15, o Aratu, o 16 em Atomirim, o 17 o Atalaia, o 18 o Araçatuba, o 19 Abrolhos e o M20 Albardão. Mas acontece que esses navios já completaram 50 anos. A Força de Minagem e Varredura, ela completou 60 anos agora recentemente. E esses navios já têm 50 anos. Tanto que 3 deles, o Anhatomirim, o Abrolhos e o Albardão, já deram baixa. Então a gente na Força de Minagem e Varredura, nós só temos 3. Nós temos o Aratu, o Atalaia e o Araçatuba. Os outros já saíram. E veja bem, todos esses navios são da mesma época. Mesmo estadeiro, mesma época. Quer dizer, os problemas que os 3 tiveram e que causaram a baixa podem acontecer a qualquer momento com esses navios. Então nós estamos meio capenga nisso aí, não temos previsão, não há nenhuma previsão orçamentária, nenhum projeto de substituição, né? Mas deveríamos, porque veja bem, assim como a China, na sua doutrina, a China, por exemplo, num documento de um dos especialistas de guerra de minas deles, disse que a Argentina cometeu um grande erro na Guerra das Malvinas, na Guerra Falklands ou Malvinas, esteja você na Inglaterra ou na Argentina, é Falklands ou Malvinas. Cometeu um grande erro de não minar o acesso, de não impedir o acesso com minas da frota inglesa, né? E nós aqui, né, com esse litoral imenso, nós temos que defender não só
a saída dos nossos navios, como também impedir que cabeças de praia sejam tomadas se houver algum tipo de conflito. E como se faz isso? Faz-se também minando as entradas das cabeças de praias importantes. Então a gente precisa realmente de ter, com um litoral desse tamanho, uma frota de minagem e varredura. Mas nós estamos com 3 navios, sem perspectiva de substituí-los, e podemos ficar com a frota de minagem e varreduras com navios parados, né? Esse é aquele ciclo vicioso que a gente vem se batendo aqui. A sociedade não entende a necessidade do investimento em defesa, os políticos não são acionados, os orçamentos não são liberados. Então esse é um ciclo vicioso que a gente tem que mudar, instruindo as pessoas, para que cheguem lá no Congresso pessoas que entendam de defesa, que defesa é investimento, não é gasto, né? Então é isso, eu queria ter dado um briefing bem rápido. A gente, quando faz um vídeo de curta duração, né, a gente tem que escolher o que é de mais importante, não há como falar de tudo. Então, a gente abriu aqui algumas janelas para quem quiser pesquisar e ir atrás, né? Então é isso, não está correndo aí embaixo aquela faixa, né? Eu até esqueci de falar no começo, aquela faixa que corre de informando sobre como que você pode fazer contrapartidas para ajudar o canal, e então aí você sabe que na descrição do vídeo tem todas as informações. Então ajude o canal, quem puder, e quem está chegando aqui pela primeira vez, gostou do vídeo, clica aí para assinar o canal e para receber as atualizações. É isso, espero que eu tenha conseguido dar uma visão da situação, né? Especialmente essa corrida que os americanos agora estão procurando fazer para ganhar o terreno perdido, porque deixaram, né, de se preocupar com a guerra de Minas durante muitos anos. Então é isso, obrigado e até a próxima.